Tem uma mentira cruel que muita gente compra depois dos 40, a de que agora é tarde demais, a de que o jogo já acabou, a de que quem não ficou rico até aqui vai passar o resto da vida correndo atrás de conta, boleto, remédio caro e dignidade parcelada. E é justamente essa mentira que destrói mais patrimônios do que salário baixo, inflação ou crise econômica, porque ela mata a disciplina antes mesmo dela nascer. A verdade que ninguém quer ouvir é mais dura e mais libertadora. Aos 40, você talvez não tenha mais tempo para brincar de parecer bem-sucedido, mas ainda tem tempo suficiente para construir uma década brutal de riqueza silenciosa, se aceitar viver agora como quem está quebrado, mesmo não estando. Isso dói no ego, eu sei, porque enquanto o mundo quer te vender a imagem do carro melhor, da roupa melhor, da viagem mais cara, da vida merecida, você vai ter que encarar a decisão mais adulta da sua vida, parecer comum por alguns anos, para não envelhecer dependendo de ninguém. Enriquecer aos 50 não começa com ganhar mais, começa com matar a necessidade de impressionar. E quase ninguém tem coragem de fazer isso, porque ser prudente não rende aplauso, mas rende liberdade. Depois dos 40, o problema financeiro deixa de ser só matemática, ele vira biologia, vira relógio, vira urgência. O corpo já responde diferente, a energia oscila, a empregabilidade muda, e o mercado para de te olhar como promessa e passa a te medir como custo. É aí que a fantasia do uma hora eu resolvo começa a cobrar juros emocionais pesados. Muita gente nessa idade ainda vive como se tivesse 25, faz compra por impulso, troca de carro para mostrar ascensão, financia conforto para aliviar cansaço, assina pequenas despesas invisíveis e chama isso de qualidade de vida. Só que por trás dessa vitrine bonita, existe um futuro sendo desmontado todos os meses, em silêncio. Aos 40, cada decisão ruim pesa mais porque o tempo para corrigir diminuiu. Não dá mais para errar com a mesma arrogância da juventude e acreditar que depois compensa. Agora, o erro não tira só dinheiro, ele tira anos. E ano perdido, nessa fase, custa caro demais. Por isso viver como se estivesse falido não é teatro de escassez, é estratégia de proteção. É criar uma pressão inteligente no presente para impedir um colapso humilhante no futuro. Vamos falar da armadilha mais perigosa de todas, o padrão de vida inflado. Você ganha mais do que ganhava há 10 anos, talvez até muito mais, mas continua sem folga, sem paz e sem patrimônio real. O dinheiro entra, gira, desaparece, e a sensação é sempre a mesma. Eu mereço, eu trabalho demais, eu não posso viver passando vontade. Só que o sistema ama quando você pensa assim, porque esse pensamento transforma a renda em fumaça. Você não percebe, mas a cada melhora de salário, seu custo sobe junto, roupa melhor, restaurante melhor, assinatura melhor, celular melhor, condomínio melhor. E no fim você continua preso, só que numa prisão mais cara. O drama é que essa prisão costuma vir decorada com status. Então o indivíduo sofre para manter uma imagem que os outros admiram por 5 segundos, enquanto ele destrói a própria capacidade de investir por 5, 10, 15 anos. É uma troca absurdamente burra, mas socialmente aceita. Quem enriquece de verdade na meia-idade entende uma coisa que o endividado emocional nunca aceita. Luxo antecipado é a aposentadoria atrasada. E isso deveria assustar mais gente. Existe uma diferença brutal entre ser pobre e parecer pobre por escolha estratégica. Ser pobre é não ter opção. Parecer pobre, temporariamente, é usar autocontrole como arma. É dirigir um carro simples mesmo podendo financiar outro. É repetir roupa sem drama. É recusar upgrade que só alimenta a vaidade. É segurar a mão, enquanto o patrimônio cresce fora da vista dos curiosos. O problema é que isso mexe diretamente com a ferida do reconhecimento, porque muita gente passou a vida inteira querendo provar valor através da aparência. Então, quando chega a fase em que seria mais inteligente cortar excessos, ela trava, porque confunde simplicidade com fracasso. Mas escuta isso com atenção, fracasso não é morar menor, gastar menos ou dizer não para um capricho. Fracasso é chegar aos 50 com pose de vencedor e conta bancária de sobrevivente. Fracasso é depender do cartão, do limite, do consignado, do bônus, do milagre. A riqueza madura exige uma coragem silenciosa, a coragem de não participar da competição idiota que arranca dinheiro dos inseguros. E essa coragem transforma décadas. Talvez você esteja pensando, mas eu não quero viver miseravelmente. Nem deve. O ponto aqui não é sofrimento gratuito, é prioridade radical. Viver como se estivesse falido não significa desligar a vida, abandonar a alegria ou virar refém da avareza. Significa cortar o que sabota o amanhã, sem destruir o que sustenta a alma hoje. Tem muita gente confundindo prazer com vazamento. Uma boa refeição em família pode ser vida. Já 3 compras impulsivas para aliviar a ansiedade, isso é desespero fantasiado de recompensa. Um lazer simples pode fortalecer sua mente. Já manter um padrão caro para não parecer para
para trás, isso é escravidão social. O segredo está em fazer perguntas mais honestas. Isso aqui melhora a minha vida, ou só melhora a minha imagem? Isso me traz paz, ou só anestesia meu cansaço? Isso é escolha ou carência? Quem aprende a responder sem mentir para si mesmo começa a enriquecer antes mesmo de investir. Porque a primeira fortuna não nasce na corretora, nasce no caráter. Nasce na capacidade de suportar o desconforto de não comprar, de não mostrar, de não acompanhar, de não ceder. Agora vem a parte que muda o jogo, o dinheiro que sobra quando você para de performar prosperidade precisa ganhar destino. Não adianta cortar, economizar e depois deixar tudo parado, misturado, desorganizado, escapando por novas despesas. Disciplina sem direção vira frustração. Cada real poupado depois dos 40 precisa ter função militar. Reserva, amortização de dívidas caras, investimento recorrente, proteção familiar, construção de renda futura. É assim que o presente começa a trabalhar para você e não só o contrário. Pensa comigo, quando você reduz desperdício e automatiza aportes, acontece algo poderoso. O patrimônio deixa de depender do seu humor. Mesmo nos meses em que você está cansado, inseguro ou tentado a gastar, a estrutura continua operando. Isso é maturidade financeira de verdade, sistema vencendo o impulso. Riqueza depois dos 50 não costuma nascer de tacada genial. Ela nasce de aportes regulares, decisões sem glamour, recuos estratégicos e anos de consistência. É menos cinema, mais construção pesada. E tem um ponto emocional que quase ninguém aborda. Viver abaixo do que você pode por alguns anos também cura a sua relação com o medo. Porque o medo financeiro cresce quando sua vida fica cara demais para ser sustentada. Quanto mais alto o seu custo fixo, mais frágil você fica diante de qualquer crise, demissão, doença ou queda de renda. Agora observa o oposto. Quando você aprende a viver com menos do que ganha, você cria espaço. E espaço financeiro vira espaço mental. Você dorme melhor, decide melhor, negocia melhor, trabalha melhor. Não porque ficou rico da noite para o dia, mas porque parou de viver no pescoço da própria conta. Essa paz tem valor imenso aos 40 e aos 50. Ela te impede de aceitar qualquer trabalho humilhante só por pânico. Ela te dá margem para recomeçar, estudar, empreender, recusar abusos, cuidar da saúde e não desabar a cada imprevisto. No fundo, o patrimônio que você constrói não compra só coisas, ele compra tempo, dignidade e poder de escolha. E isso vale mais do que a maioria das pessoas descobre cedo. Só que existe um inimigo sorrateiro nessa caminhada, a comparação. Sempre vai ter alguém viajando mais, trocando de carro, reformando a casa, postando conquista, exibindo consumo, parecendo estar muitos passos na sua frente. E se você não tiver clareza, vai desmontar sua estratégia por causa de uma imagem editada. Você não sabe quem está parcelando a própria paz para sustentar aquele cenário. Não sabe quem está sem reserva, sem investimento, sem liquidez, sem segurança, mas com feed bonito. A internet fez muita gente confundir vitrine com patrimônio, e essa confusão está levando adultos maduros para a velhice sem base nenhuma. A comparação faz você acelerar gasto e atrasar liberdade. Ela te convence a comprar o que não precisa no momento errado, com dinheiro que deveria estar protegendo seu futuro. É uma sabotagem emocional constante e extremamente cara. Quem vence financeiramente nessa fase aprende a celebrar a própria rota. Aprende a suportar parecer atrasado por fora, enquanto fica anos adiantado por dentro. Isso é inteligência. Isso é poder. Talvez o maior benefício de viver como se estivesse falido aos 40 seja esse: você se torna difícil de destruir. O mundo pode balançar, o mercado pode esfriar, a renda pode variar, os convites podem sumir, mas você construiu uma base que não depende mais de aplauso, sorte ou aparência. Enquanto muitos chegam aos 50 com currículo cansado, custo alto e patrimônio frágil, você chega com reservas, investimentos, controle emocional e menos necessidade de provar qualquer coisa. Isso muda o jeito como você envelhece. Você deixa de implorar estabilidade e começa a negociar a vida com firmeza. E repara no contraste: por alguns anos, talvez tenham achado que você estava duro, travado, econômico demais, sem aproveitar a vida. Só que depois o jogo vira, porque quem parecia limitado estava construindo alicerce, e quem parecia abundante talvez estivesse plantando escassez. A meia-idade recompensa quem entende o tempo. E o tempo favorece, quase sempre, os discretos, os disciplinados e os imunes ao teatro social do consumo. Então guarda isso como um princípio de sobrevivência e não como uma frase bonita. Viver como se estivesse falido aos 40 pode, sim, te enriquecer aos 50, porque obriga você a fazer cedo o que a maioria só faz tarde demais. Cortar ego, controlar impulso, organizar destino, investir com constância, proteger o futuro antes do desespero chegar. Você não precisa parecer rico agora. Você precisa impedir que a sua velhice seja pobre. Você não precisa vencer a disputa estética do presente, precisa vencer a batalha estrutural da próxima década. E isso exige decisão, não motivação. Exige vergonha na cara
financeira e um pouco de frieza também. A pergunta certa não é o que eu posso comprar. A pergunta certa é o que eu estou construindo. Porque toda compra empurra uma direção. Ou te aproxima da liberdade, ou te aproxima da dependência. E depois dos 40, brincar com isso é caro demais. Se for para passar alguns anos parecendo quebrado, que seja. Melhor isso do que chegar aos 50 com orgulho parcelado, paz vencida e futuro hipotecado. Riqueza real gosta do silêncio e odeia exibicionismo.